Eu converso aqui com a Lisandra Borges, ela que é doutora em psicologia. Lisandra, a gente já tem aqui as crianças participando conosco, né? Essa questão de caráter e personalidade, para as pessoas que estão em casa, qual é a diferença dessas duas palavras? Bom, a psicologia, ela explica a personalidade, né? São usados como sinônimos no senso comum, né? Então, personalidade, o que é? É um conjunto de traços e características que define uma pessoa, né? É uma organização dinâmica dos aspectos cognitivos, afetivos, das relações, biológicos de uma pessoa. Cada um tem a sua personalidade, ela é única. O caráter, ele é usado como um sinônimo, mas de forma comum. Se nós falarmos em caráter, a gente tem um julgamento. As pessoas dizem, né, no senso comum, ele é uma pessoa de bom caráter, uma pessoa de mau caráter. A psicologia não faz uso dessa palavra, não define caráter. A gente estuda a personalidade. Exato, que maravilha. Agora me diga uma coisa, a personalidade, tanto a personalidade como o caráter, eles são construídos com o passar do tempo? De que forma a gente pode construir da forma correta? Então, assim, a personalidade, ela tem um caráter, uma contribuição genética e a contribuição do meio ambiente em que a criança vive, em que ela se desenvolve. Então, ela nasce com os traços, ela vem trazendo da família, né, traços de personalidade, e com o desenvolvimento das relações, principalmente as primeiras, que são a dos pais, né, ela vai desenvolvendo a personalidade dela. Então, é nesse momento inicial com os pais, as relações iniciais, depois com os professores, com a escola, com o meio social, né? A psicologia diz, uma linha teórica diz que os 5 primeiros anos da criança são muito importantes para essa formação da personalidade dela. Justamente isso que eu ia perguntar. Qual seria um investimento maior, né? Então, até os 5 anos, a personalidade está sendo formada da criança. Sim, até os 5 são os momentos importantes, vamos dizer, né? Ou seja, onde os pais precisam estar mais presentes. Sim. No dia a dia da criança. Sim. Agora, me diga uma coisa, o que justifica? Porque temos famílias, as famílias grandes, 7, 8 filhos, e cada filho, cada criança recebeu a mesma educação, a mesma participação dos pais, e eles têm personalidades tão diferentes, reações tão diferentes. O que explica isso? Bom, na verdade, lembra que eu falei no início que as crianças, nós, as pessoas, nascemos com uma carga, a gente traz uma carga hereditária, então assim, a gente traz traços dos nossos pais. O ambiente, então, cada filho, ele é criado de um jeito, de uma forma diferente. Por quê? Em cada etapa da vida, os pais, a família, ela está num aprendizado, por exemplo, vivendo uma situação diferente. Por exemplo, o primeiro filho, ele é novidade para aqueles pais, ele pode ter vindo no início do casamento, que os pais ainda estão, né, aprendendo, se adaptando à vida em comum. O segundo filho, os pais já têm a experiência do primeiro. Então, assim, não que a educação vai ser a mesma, mas ele traz também, ele vai ter o envolvimento com o irmão, né? Então, assim, já pensou numa família que tem 7, 8, esse 8º que chega, ele tem, além do ensinamento dos pais, a convivência com os pais, a convivência com 7 irmãos, que já têm características, já têm aprendizado, que também vão passar para ele. E geralmente são os irmãos também que ajudam a criar, né, Sim. essas crianças. Sim. Que ótimo. Agora, o que é importante os pais ficarem atentos nessa fase, principalmente nos primeiros anos, primeiro, segundo ano, onde que os pais precisam se dedicar? Quais seriam os pontos onde os pais precisam marcar a criança de uma forma mais significativa? Tá, então vamos pensar assim, que a criança, ela vai aprender tudo o que aqueles pais estão ensinando a ela. Ela não nasceu pronta, né? Então, todas as lições, todos os cuidados, a afetividade, né, tem papel importantíssimo, né? Essa relação inicial. Por exemplo, se o bebê ele é atendido sempre, se ele vive num ambiente mais hostil, num ambiente de amor, num ambiente mais afetivo, então todas essas relações que você vai desenvolvendo com a criança, você vai tendo como se lições, você vai ensinando coisas a ela, mesmo que você não diga, né? Se você é um bom amigo, seja que o filho seja um bom amigo para o amiguinho,
Então, assim, você vai vivendo e você vai mostrando, além de você dar exemplos, né? As crianças vão aprendendo por imitação, por exemplos. Então, você dá uma lição, mas você também tem que ser o exemplo. Agora, é comum nessa fase, por exemplo, o filho, né, olhar para o pai como se o pai fosse um verdadeiro super-herói, né? Tem aquela admiração pelo pai e aquele amor pela mãe. Geralmente, quando é a menina, tem aquele amor pelo pai e aquela admiração pela mãe. Isso é comum? Como trazer isso como benefício dentro de casa? Bom, é comum sim, até o início aí, né, da infância, tem sim, a criança ela vai tendo uma admiração maior pelo pai, no caso a menina, e ao contrário, né? Quando é menina. Então assim, é importante o quê? O exemplo, né? Que pai que eu sou, que família que nós estamos construindo, quais os bons exemplos, quais as regras que eu estou impondo. As crianças aprendem, assim, elas têm uma pouca linguagem, pouca compreensão do mundo. Então, ela vai fazer leitura daquilo que está acontecendo ao redor e vai entender como com os recursos que ela tem. Então, por isso que é importante o bom exemplo. Se eu quero ensinar meus filhos a serem honestos, eu tenho que ser uma pessoa honesta. Exato. Então, a questão do testemunho, né? A palavra testemunho já tem um significado muito forte, ainda mais se multiplica com relação aos filhos, né? Bom, a gente tem muito o que aprofundar, a Lisandra vai continuar conosco aqui. Eu vou passar para a Dirce, que a Dirce está ali com a Maria Fernanda, com as crianças. E antes de passar a bola para a Dirce, quero dizer para você que está em casa, não tenha medo também de errar. Claro que a gente vai aprofundar isso também no nosso programa, mas o pai que erra, pisa na bola, não é sempre que a gente acerta. Não tenha medo de pedir desculpas para o seu filho, porque reconhecer as falhas também é aprendizado para a criança sobre humildade, sobre derrota. Nem sempre a gente vai conseguir vencer, tá bom? Então, Dirce, é com você aí. Pois é, e eu estou num cantinho muito especial aqui, quero convidar a Lisandra também. Vem para cá, Lisandra, para a gente conversar um pouquinho sobre tudo isso aqui. A gente resolveu também trazer os brinquedos para dentro do estúdio, por quê? Porque a gente percebe que o brinquedo é uma maneira de você entrar no mundo da criança e conseguir falar a mesma linguagem dela, não é mesmo, Maria Fernanda? Sim, esse momento é importantíssimo, porque ali o pai tem a possibilidade de corrigir o filho, de mostrar como ele pode brincar, ou muitas vezes como ele também deve não brincar com as regras e fazer novas regras. Pois é, e a gente resolveu também convidar uma mãe e uma filha que já estão aqui. Você já viu várias imagens dela, Maria Júlia, lindíssima, que já está toda envolvida aqui nesse paraíso dos brinquedos. E a mamãe veio junto, a Virlane, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Dirce. Obrigada. Ela já está toda envolvida aí, né? Eu já vi que ela já pegou todos os brinquedos. Ela gosta muito de livro, todos esses brinquedos assim são familiares para ela, ela gosta muito. Maria Júlia gosta sempre do novo. Eu acho que é uma característica das crianças, né? Tudo que é novidade atrai. Agora, como que esses brinquedos, Lisandra, podem ajudar na personalidade da criança? Como que ele ajuda nessa formação? Tá. Quantos anos tem a Maria Júlia? Maria tem 3 anos e 10 meses. 3 anos e 10 meses. Então, como eu falei com o Rafael, a criança ela tem uma leitura do mundo dela, né? Com que ela não sabe te dizer as coisas, mas ela te mostra. Qual que é o mundo dela? É esse mundo aqui, né? Então, como que você vai passar lições de moral, de valores? É por meio dos brinquedos, das histórias, dos contos, né? Você usa isso para ensinar muitas coisas para os seus filhos. Né? Olha, a gente até entende que o livro, né, passar valores por aquilo que está escrito, né, a gente entende, vamos ler lá, tem uma história boa, estou passando valores. Mas como que eu passo valores para o meu filho, julgando, por exemplo, um jogo de dama? Então, um jogo de dama, ele tem basicamente estratégias, passos que você tem que seguir, você tem que pensar na peça que o outro vai mexer, na peça que ele vai mover. Então, a partir disso, a criança vai entender mais tarde como que ela resolve problemas. Que as coisas têm etapa, que as coisas têm tempo, que a gente tem que pensar em tudo isso para poder estar resolvendo. Então, o jogo de dama
vai ajudar na estratégia, na lógica, no você pensar no espaço do outro, naquilo que o outro está fazendo. Imposição de limites. E também o jogo de damas, a criança não joga sozinha, ela precisa do outro. Então ela vai construindo essa relação com o outro, né? Você vai desenvolvendo suas habilidades sociais. Agora, enquanto eu jogo esse joguinho, eu posso dizer isso, olha, filho, então, você está jogando, tá vendo que precisa haver estratégia? E a estratégia você vai precisar dela no futuro para isso, para isso. Eu já posso trabalhando isso também com o filho nesse jogo de dama, dizendo para ele, ou você acha que ele só vai compreender com a ação e não adianta muito verbalizar isso? É bom verbalizar, mas em excesso cansa. A criança não vai se interessar pelo jogo. Acaba que o que era para ser um lúdico, uma brincadeira, uma diversão, fica cansativo. Aí a criança perde o interesse também na brincadeira. Porque aí eu estou brincando ou eu estou tendo uma aula. Então é importante falar, olha filho, se você colocar a sua peça aqui, o papai pode colocar ou a mamãe pode colocar a peça aqui. Então e você vai comer a minha peça, então você vai ganhar um ponto. Isso sim, você está conduzindo o jogo. Agora, ficar falando sobre coisas muito do futuro... Vai cansar. Vai cansar. Até mesmo porque o simples fato de jogar... Ele vai interiorizar ele já vai entender isso, ele já vai compreender. Ok. A mamãe tem pergunta? Eu tenho sim, Tá, porque o jogo sempre tem alguém que ganha e alguém que perde. Era a minha pergunta. É uma pergunta muito prática, porque é algo que eu tô experimentando. Como fazer com que a criança entenda que ela pode perder, mas sem precisar ficar triste, né? Lá em casa, o dilema muitas vezes é esse, eu só quero ganhar. Geralmente, quando os pais brincam com as crianças, o que os pais fazem é deixar a criança ganhar. Aí ela nunca aprende a perder. Porque os pais também não conseguem lidar muito bem com a frustração de ver o filho mal, de ver o filho meio chorando, meio, não quero mais brincar. Mas é importante deixar o filho perder, se sentir frustrado, chorar e falar para o filho. É assim, ora um ganha, ora um perde. Isso é normal. Vamos jogar de novo para ver se você ganha? Se não ganhar, não tem problema. E é importante os pais aguentarem a frustração dos filhos. Que ela vai aprender com a experiência. Ela tem que passar pela experiência de perder, lidar com essa frustração, assim ela vai aprender. Agora, enquanto eu rezava hoje, aqui nesse momentinho de oração, eu senti assim que uma mãe em casa, né, ela assistia o Manhã Viva, mas com uma dor bem grande no coração, um sentimento de culpa até, né, porque ela criou vários filhos e um deles ela acha que não conseguiu acertar, né? E aí a frustração de achar que errou. Como que é isso? Porque às vezes a gente escuta mesmo muitos pais dizerem, nossa, mas eu criei tudo igual, por que aconteceu isso com o fulano, né? Por que isso acontece? Tá. Eu penso assim, não existe um manual de instruções para você criar o seu filho, né? E cada etapa da vida é uma. Por mesmo que você pense que você deu a mesma educação para todos os filhos, às vezes você não deu, né? O que eu acho importante conversar com outras pessoas. Acho que os pais também precisam criar algumas redes, né, entre amigos e perguntar como que você está fazendo. Vai ver como eu fiz, como eu posso mudar, né? O que eu posso melhorar na minha relação do filho? Porque também existem as afinidades. São pessoas diferentes, a personalidade é única, cada um é um. Se eu tenho 3 filhos, cada um tem uma personalidade diferente. E eu vou me relacionar com ele, claro que eu amo todos, mas eu tenho afinidade, maior afinidade com um e menor com outra. Isso também conta nesta relação. Então é importante essa troca de informações, troca de experiências, como que eu faço, né? Como que eu posso melhorar, isso é importante. Agora, pegando esse gancho da questão dos santos, né? A gente falou de Santa Teresinha, falou de São Jerônimo. Eu estava pensando aqui, a santidade é fruto também de um autoconhecimento muito grande, ou seja, você conseguir colocar em prática qualidades que você possui. Santa Teresinha descobriu que o caminho, a vocação dela era o amor, se dedicou a isso, sofreu as consequências, mas viveu e se tornou santa. Então, como
que os pais, como os primeiros, vamos dizer assim, participantes da vida da criança, qual a importância dos pais mostrarem, ou seja, levar esse autoconhecimento para as crianças e, a partir desse autoconhecimento, potencializar as qualidades para que a criança tenha essa personalidade, ou seja, caminhe para a santidade, que é a nossa meta. Eu acho importante mostrar, né? A criança tem que conhecer o mundo. Você disse da Santa Teresinha, os pais dela também eram santos, né? Que exemplos esses pais deram, né? O que ela aprendeu é importante. A criança aprende muito mais com aquilo que ela vê do que com aquilo que ela ouve. Não adianta os pais falarem de bons exemplos, sendo que eles não são bons exemplos para as crianças. As crianças vão repetindo muitas vezes o modelo que é dado a elas. Então, a criança, quando ela se envolve em outros núcleos, não somente familiar, muitas vezes o núcleo da igreja, o núcleo da escola, ela vai aprendendo que vários adultos funcionam de maneiras diferentes. Então, ela vai percebendo que tem essa diferença. Então, os meus pais falam isso, mas não fazem isso. A professora da escola fala isso e faz isso. Então, ela vai percebendo que existem maneiras diferentes de se relacionar e de se viver. Sim. Olha, a gente quer agradecer, né, a participação da Lisandra, da Maria Fernanda. É um assunto muito vasto, realmente. E antes da gente encerrar até a participação de vocês, queria que vocês deixassem um contato, né, de vocês, para que alguém também envie alguma dúvida ou, de repente, queira, né, um atendimento, algum aconselhamento por parte de vocês. Tá. Bom, eu sou pesquisadora na Universidade de São Francisco. Posso deixar meu e-mail? Ótimo. Lisandra, com S, B de bola, V, Lima, @gmail.com. Ótimo. Maria Fernanda, por favor. Eu sou de Lorena, tenho consultório particular. Meu telefone para contato é 12 99153 6662. E tem a minha página no Facebook, Maria Fernanda Silva.